O presente trabalho é um documentário de uma pesquisa voltada para a arte realista. A importância dessa arte e as principais características e objetivos desta arte. Destacar, de certa forma, o realismo como uma arte que foi desenvolvida em metade do século XIX na França, que tinha como principais objetivos demonstrar uma arte realista, uma arte que pudesse voltar ao significado da sociedade, principalmente no momento em que essa arte foi inserida. Esse movimento foi dividido numa literatura ampla, baseando-se numa reprodução real, principalmente desenvolvida na inspiração e da estética da França, culturalmente pela Europa até se espalhar por todo o mundo. A arte realista é uma compreensão bastante crítica em seu contexto de cultura, pois ela destaca uma ideologia a práticas das emoções de forma de expressar o real significado do sentimento. Olá, vou falar um pouco sobre o movimento realismo naquilo que está ligado à artes plásticas, né? Mais no campo das pinturas, uma vez que a artes plástica ela também envolve outros elementos, como a arquitetura, né? A própria arte têxtil, né? É, a, a escultura também, né? E outros elementos, outros objetos, compõem tudo a arte plástica, né? Mas aqui vamos falar, no caso mesmo, só sobre as modificações, as alterações, as mudanças que ocorreram na pintura, né? Esse movimento, né, realmente o realismo, né, o realista, com que, né, ele sofreu muita influência do marxismo, né? O marxismo foi assim essa corrente ideológica que mais influenciou esse movimento. Dessa forma, os movimentos que antecederam, né, esse movimento realismo, eles procuravam trazer tema nas suas telas, né, tema mais ligado à mitologia, né, temas bíblicos, temas que vinham do próprio imaginário dos pintores, né, e, esse movimento realista ele começou a romper com esses temas que até então existiam, né? Ele passou a colocar nas telas mais componentes da sociedade, né? Mais a sociedade em si, sociedade mais pobre, as camadas populares, né? Onde entravam os trabalhadores, os operários, né? Assim dizendo, os camponeses, né? Também as fábricas, né? As telas representavam as fábricas que estavam presentes em grande parte das cidades, né? Na Europa, né, uma vez que a Revolução Industrial já tinha se consolidado, né, e tinha se expandido no continente europeu. Outra preocupação dos pintores desse movimento do realismo, né, ele foi com as cores, a tonalidade das cores, né, que principalmente o romantismo, né, usava, né, os pintores procuraram assim trazer cores mais naturais, né, que pudesse em suas obras pudesse trazer mais um foco na realidade, né? Que as telas fossem mais, tivessem cores mais que apresentassem mais a realidade, né? Dois pintores, né, que são considerados os fundadores, né, os precursores desse movimento, né, realismo, né? Um foi Gustave Courbet e outro Jean-François Millet, né? Courbet ele tinha um contato muito grande, né, com as populações mais pobres, né, que habitavam nas zonas urbanas, né, trabalhadores, né, e os homens, a sociedade mais pobre, né, e ele procurou, de uma forma realista, né, colocar esses elementos, né, mais pobres da sociedade nas suas obras, né, até mesmo para servindo, né, como eu já coloquei, de conscientização, né, conscientização e crítica, né. Já
Jean-François Millet, né? O Millet, ele, ele já trabalhou também, já trouxe em suas obras, né, os trabalhadores, mas os trabalhadores do campo, né? Isso porque Millet, ele teve uma experiência, né? Ele adquiriu uma sensibilidade porque desde cedo, né, ele trabalhou muito tempo nas lavouras, né? Então ele trouxe essas experiências que ele tinha, né, com a terra, né, essa experiência que ele tinha com os homens, né, que trabalhavam a terra, trouxe isso para as suas telas, né, de uma forma bem realista, né? Finalizando aqui essa apresentação, eu vou colocar algumas obras desses dois pintores, né, que foram os precursores desse movimento realismo. Como podemos perceber aqui nas pinturas de cor, né, essa interação que ele tinha, né, com as camadas mais pobres, que nós temos duas figuras das telas dele, né, mais outras duas aqui também que mostram, né, essa interação que ele tinha com as camadas mais pobres, né, da sociedade. E aqui também nós temos de Millet, né, mais duas telas sendo apresentadas aqui, onde mostra essa interação que ele tinha, né, com o homem, com as pessoas que trabalhavam viviam e trabalhavam nos campos, né? Mais outras duas telas aqui, né, que reafirma isso. Assim, finalizamos essa apresentação. Olá, meu nome é Thaisa Sampaia e hoje eu vou falar sobre o realismo na arquitetura e nas esculturas. O realismo foi um movimento que buscou, né, representar a realidade e a objetividade das coisas. E mais especificamente na arquitetura, a arquitetura buscava favorecer a população. Era uma época de industrialização, sabe-se, né, que o realismo começou na França, no meados do século XIX. E na arquitetura, os arquitetos buscaram, né, construir as cidades por causa da industrialização. Se precisava, né, construção de fábricas naquela época, precisava também de construções de ferrovias, armazéns, lojas, bibliotecas, escolas, os hospitais e moradias, tudo isso favorecendo a população, tanto burgueses como operários daquela época. E dois dos seus principais nomes na arquitetura foram Joseph Paston e o francês Gustave Eiffel. Começando por Joseph Paston. Paston foi um arquiteto e foi um botânico. E ele foi o designer, né, do Palácio de Cristal, em Londres. O Palácio de Cristal em Londres foi uma obra fundida em ferro e vidro e erguida no Hyde Park em 1851. E esse palácio ele recebeu uma das exposições mundiais, né, universal da época, né, ali no século XIX. E esse palácio foi construído sobre o estilo vitoriano. É um palácio assim muito bonito. E partindo para Gustave Eiffel, ele foi um engenheiro civil e o seu sobrenome faz a alusão, né, à obra dele. Uma obra muito conhecida na França, em Paris, a Torre Eiffel. E a Torre Eiffel é um dos cartões postais de Paris. Todo mundo já ouviu falar desta obra. É uma das obras assim para se visitar na França, uma das obras mais caras assim para se visitar. Acho que a maioria das pessoas que vão na França, em Paris, com certeza querem conhecer a Torre Eiffel. E partindo também para as esculturas do realismo, o seu maior nome é o francês René
François Auguste Rodin. Ele foi um escultor e também, não somente no realismo, ele foi o fundador das esculturas modernas, né? Outro movimento que iria vigorar também, o modernismo. E em suas esculturas, a gente vai ver aqui um trecho, uma das suas maiores esculturas foi a Idade do Bronze. E há uma polêmica sobre essa obra, que essa obra poderia ter sido feita a partir de moldes vivos, né? Modelo vivo, porque foi uma obra muito realística e Rodin se envolveu, né, nessa polêmica. A obra era muito rica em detalhes, como a gente pode ver aqui nesse trecho, muito rica. A gente pode ver um modelo vivo e foi assim das obras mais conhecidas de Rodin. Rodin utiliza o movimento, né, e o gesto humano em suas obras. Então é isso. Muito obrigada. Então, falando sobre o realismo, nós vamos observar que o realismo foi uma tendência que surgiu no século XIX, após o romantismo, né, que veio após o romantismo. Né? No romantismo tinha-se a ideia, né, do herói, do príncipe encantado, valorizava-se o casamento por amor, tudo isso era visto no romantismo. Já no realismo, as coisas já partiram para uma forma mais objetiva, digamos assim. Ele veio como uma crítica social, né, porque isso podíamos, né, observar nas obras de arte, né, como nas pinturas que destacava, né, elas destacavam as pessoas nos cotidianos, no dia a dia, né, como podemos observar na imagem, né, a moça, eles descansando, trabalhando, o dia a dia deles, na verdade. Então, o realismo foi isso. Mostrava-se através das pinturas, da literatura, das obras de artes em geral, né? O realista mesmo, o realismo, né? Que é o dia a dia das pessoas, a luta diária, né? O trabalhador que provê o sustento de sua família, né? As mulheres no campo, essa coisa, né? E assim, é uma coisa que mostra mesmo a verdade do dia a dia das pessoas, da forma como realmente elas viviam, né? Isso era exposto através das obras de arte, né? Aquela coisa da fala, do modo de se expressar e tudo mais, da vida das pessoas, o que elas faziam, né? De bom e o que não era muito, assim, digamos, muito bem visto aos olhos da sociedade. Tudo aquilo era muito assim exposto de uma forma como realmente ocorriam, né? Os fatos eram os fatos reais do dia a dia, né? O realismo ele vem abordando isso, né? As coisas como elas de fato aconteciam. Na obra literária de Machado de Assis, né, Memória Póstumas de Brás Cubas, pode ser observado, né, em como é usada, né, essas expressões, como que o protagonista, né, da história, ele fala das suas façanhas, do seu modo de vida, totalmente errante e tal, né? E
E o realismo é isso que a gente pode, né, tá observando. É o real, né, as coisas reais sendo destacadas através das obras de arte, né? E o realismo é isso. Já no romantismo, período anterior ao realismo, já tinha mais essa coisa aí, né, de magia, aquela coisa toda que foi, né, devido com o passar do tempo, né, as condições de vida das pessoas, essas coisas foram ficando um pouco assim, meio que como contos de fada e tal, ficando mais, né, para trás no modo contos de fadas mesmo, né? Já o realismo é vivido até os dias de hoje, né? Começou lá no século XIX e a gente pode observá-lo ainda hoje, né? No nosso dia a dia, né? No modo que as pessoas vivem, as dificuldades que elas enfrentam, né? O trabalho duro, né? Muitas questões sociais, né? Difíceis, né? De serem tratadas e abordadas, enfim. O realismo é isso. Realismo no Brasil. Como surgiu? Por quem? Onde? É o que nós vamos aprender no decorrer desse vídeo. Este foi Almeida Júnior. Almeida Júnior foi um pintor realista da época. Uma das obras dele é essa daqui, ó. É uma cena da família de Adolfo Augusto, que era um engenheiro importante na época. Mas não é sobre pintura que nós vamos falar. Só queria mostrar uma ilustração de pintura também, porque nosso trabalho também falou sobre pinturas em outros lugares. Então quis colocar como ilustração e curiosidade para a gente ver aqui. Nossa parte nós vamos estar abordando mais especificamente a literatura realista no Brasil. E não tem como falar sobre literatura realista sem falar sobre Machado de Assis. Machado de Assis, que é considerado o pai do realismo no Brasil. Ele nasceu em 1839, carioca, e começou sua vida de escritor escrevendo romances. E com o passar do tempo, com a mudança, com o marxismo, positivismo, e talvez sobre a influência dessas correntes filosóficas, Machado de Assis não se encontrava mais como um romancista, e as características do romance não se enquadravam mais em suas características pessoais. E foi quando Machado de Assis passou a escrever romances realistas, começando por Memórias Póstumas de Brás Cubas. Foi o primeiro livro realista que ele escreveu em 1881. Então, esse pode ser considerado o nascimento do realismo no Brasil, com o lançamento desse livro. Depois disso, a gente tem o livro Casmurro, que é um livro que fala sobre a desconfiança em relação à traição conjugal, porque o realismo falava muito sobre isso, sobre os problemas reais, né? Não tinha aquela romantização da literatura romântica. Ele tentava abordar realmente problemas reais, a problemática real de um casal, e também tentava mostrar de forma mais literal em suas palavras, na sua narrativa, falando como era o local, como eram as pessoas, tudo isso ele tentava ser bastante literal, ao contrário dos romances, né?
Porque se por um lado, por exemplo, no romance fosse falar sobre uma casa amarela, o escritor provavelmente puxaria da cor do sol e de sentimentos e de vários apetrechos para poder chegar no resultado de que a casa é amarela. Já Machado de Assis, com o realismo, ele falaria a casa amarela, a mulher de cabelos compridos, seria bem literal e objetivo também. O seu terceiro livro, e assim, a gente podendo considerar que foi uma trindade, né? E aí estaremos fechando a trindade dos livros realistas mais importantes de Machado de Assis. A gente pode citar aqui também o livro Quincas Borba, que foi lançado em 1891, e também falando sobre casamento, mas nesse caso casamento por interesse, não deixando de abordar o tema sobre infidelidade e esse tipo de coisa, porque era um tema muito característico do realismo. Tivemos outros, um exemplo foi o Raul Pompeia, e um de seus trabalhos foi o Ateneu, de 1888. No caso, a gente pode considerar que em 1893 o realismo acabou, dando lugar para o próximo estilo literário, mas os livros e registros e pinturas e tudo mais do realismo inspira, né, escritores e artistas até hoje. E sua importância deve ser levada em consideração.